Olá, professor Felipe Merino, advogado, presidente da Associação dos Ex-Empregados e Empregados Ativos, credores da Ubra. Continuo aqui lutando por toda a categoria. Venho dar aqui mais uma notícia sobre a suspensão da Assembleia de hoje, né? E mais algumas coisas, né? Quero ressaltar que eu continuo lutando pela diferença de aumento de 3% dos juros de correção monetária para 6%, né? Não desisti disso, continuo nessa luta, porque isso beneficia 96% dos trabalhadores. Vai dar mais ou menos uma diferença de 20%. Por exemplo, se você tem 10 mil para receber, o seu valor vai passar para 12 mil. Se você tem 50 mil para receber, seu valor vai passar para 60. Se você tem 100 mil para receber, seu valor passa para 120. Se você tem 200 mil para receber, seu valor passa para 240. Ou seja, é uma diferença no valor final considerável e que beneficia 96% de uma categoria. Não existe motivo para não aprovar isso numa Assembleia. Como é que os sindicatos vão votar contra 96% das pessoas que eles representam, né? Prejudicar o trabalhador, prejudicar as pessoas e principalmente as pessoas que ganham menos, privilegiando o quê? 4% do clube do milhão que ganha mais. Então eu vou continuar lutando sobre isso, pedindo que seja isso incluído em pauta, porque não foi incluído em pauta, vou continuar lutando por isso e vou falar agora. Curtam o nosso vídeo, divulguem aí nas redes sociais para que as pessoas tenham a informação. Eu não gosto de trazer informação antes de ter as informações corretas do Poder Judiciário, das partes envolvidas, de dentro do processo. A minha análise é uma análise técnica como advogado, ao qual eu faço para trazer uma informação para vocês de credibilidade. Então, hoje nós tivemos a suspensão da Assembleia, que foi agendada de novo para o dia 20. Isso foi necessário, porque o motivo da suspensão da Assembleia foi que na última hora o Banrisul, né, quis um valor a maior ao qual ele não tem direito. Porque você só tem direito a um valor na administração judicial quando transita em julgado o processo e você se habilita. E o Banrisul tem um processo ao qual não transitou em julgado ainda, que ele já quer receber agora. Então o Banrisul está errado nisso, né? Juridicamente ele está errado, não está adequado. Então vai se conversar com o Banrisul, vai se procurar fazer uma composição para resolver esse problema, para que não haja depois litígio. Se isso fosse para a justiça, o Banrisul certamente perderia, como perdeu na última Assembleia, porque eles votaram contra e o plano foi homologado mesmo sem o voto do Banrisul. O plano foi homologado e seguiu, né? Então o voto do Banrisul não é imprescindível para que a gente aprove, ou seja, todos os credores estão em consenso, em princípio, né? Só o Banrisul que está criando problema. A gente quer evitar mais ações judiciais protelatórias, né? Porque os advogados sabem que sempre ações acabam fazendo com que o processo demore, né? Então, por isso que foi adiado. Foi necessário esse adiamento, tá? Mas fiquem tranquilos, tá tudo certo, vai se acertar isso com o Banrisul, ou amigavelmente, ou judicialmente. O plano, semana que vem, será homologado e será seguido, com uma diferença que era 361 milhões para os trabalhadores e hoje são 400 milhões para os trabalhadores. Vai aumentar o valor dividido para os trabalhadores. Hoje, nós temos a tabela atual, tá, de empregados. Lá nós começamos com quase 9 mil. A tabela atual de empregados é menos de 6 mil. Tá? São menos de 6 mil credores. 5 mil e poucos credores. Né? Então nós temos menos credores e mais dinheiro. Ou seja, o bolo vai aumentar para todos. Né? E eu quero também aumentar nesse bolo a questão dos juros, porque eu acho 3% uma vergonha, não é nem o juro de poupança. Então a gente tem que ter no mínimo os 6% anual, que dá 0,5% ao mês. Vou continuar lutando por isso, venham comigo, me apoiem. Vocês aí que votam individualmente, lutem também por esse direito da categoria. Com relação à suspensão, eu também me preocupei, como várias pessoas se preocuparam, com o recesso do judiciário em relação aos pagamentos. Com relação
aos pagamentos. Por quê? Porque dia 20 é o dia que inicia o recesso judiciário, né? E quem suspendeu o pagamento foi o juiz, ou seja, quem suspendeu o pagamento foi o juiz, quem pode autorizar a volta dos pagamentos é o juiz também, né? Então o povo todo entrou em desespero porque o plano vai ser aprovado, enfim, no dia 20 e o juiz não vai ter como atender porque o recesso judiciário só termina no final de janeiro. Essa foi a maior preocupação de todos. E foi uma preocupação minha também. Então eu liguei para o gabinete do juiz responsável pelo processo, tá? Fui muito bem atendido pela assessoria deles, conversei longamente sobre a situação, expliquei todas as questões com eles e eles me disseram o seguinte: eles não podem dar uma data precisa, tá? Mas disseram que o juiz não vai viajar no dia 20, que o juiz vai continuar trabalhando até o último dia de dezembro. Ou seja, é possível sim que o juiz homologue e determine o pagamento logo após a Assembleia, porque o juiz não vai se ausentar nesse recesso judiciário. Ele vai ficar até o final de dezembro trabalhando. E ele sabe que é um processo delicado, com milhares de trabalhadores. Eu falei para eles, né, da importância desse plano e que ele envolve o pagamento de milhares de trabalhadores e suas famílias que dependem disso, pessoas doentes, pessoas desempregadas, pessoas que precisam desse dinheiro para pagar suas dívidas. Eles foram bem sensíveis, ouviram bastante o que eu falei e eu acredito, né, que o juiz vai ter essa sensibilidade de, mesmo no recesso, analisar o processo e determinar o pagamento ainda no mês de dezembro. É claro, a gente não espera que o juiz analise num dia o processo, ele vai ter que estudar todo o processo, vai ter que ver todos os pontos. Então acredito que talvez ele leve ali alguns dias para fazer isso, sei lá, 2, 3, 4 dias, enfim, uma semana, mas é possível sim que a determinação desse pagamento saia até o final de dezembro e seja feita a ordem mesmo no período de recesso, porque foi essa a informação que eu tive da assessoria do juiz responsável de Novo Hamburgo, que é agora o responsável pelo processo. Antes era a 4ª Vara de Canoas e agora está na Vara Empresarial de Novo Hamburgo. Tá? É um juiz muito competente, tem muita experiência nessa área empresarial, trabalha com isso há muito tempo e é uma pessoa que está sensível também à causa dos trabalhadores, tá? Que vai ter também uma sensibilidade e um compreendimento disso. Então, a associação continua trabalhando por vocês, a gente vai correr atrás de buscar para vocês melhoria, esse aumento do dobro da correção monetária, dos juros, e assim que o plano for homologado, eu vou voltar a conversar com a assessoria do juiz e pedir, né, para que seja analisado o mais breve possível, para que os pagamentos sejam determinados ainda neste mês de dezembro, para que a gente possa, até o final desse ano, estar começando a receber isso após os trâmites, né? Lembrando que nós temos já 60 milhões, 62 milhões, na verdade, que já estão praticamente garantidos, 64 milhões garantidos, né, com o pagamento de Gravataí desse mês, e 40 milhões que foram homologados pelo juiz, mas ainda estão em tramitação da transferência da documentação. Já foi mandado ofício e tal, já estão tramitando. Então, esses 64 milhões, se o juiz autorizar, já entrariam de imediato, logo depois da determinação do juiz, e também a questão desses outros 40 milhões, eu acredito que até no máximo fevereiro isso já deve estar disponível para pagamento, considerando a tramitação de assinatura, registro em cartório, assinatura no tabelionato, expede ofício, etc., paga, enfim. Eu acredito que no máximo até fevereiro esses outros 40 milhões devem estar disponível para pagar. Acredito, não estou dando uma data para vocês, porque eu não posso dar data. Eu tenho mais ou menos uma expectativa de acordo com o que foi os outros, né? As formas dos outros pagamentos. Então não se desesperem, se acalmem, vai dar tudo certo. Nós estamos com uma boa perspectiva de aprovar o plano no dia 20, na semana que vem, e o juiz, acredito, pelo que a assessoria me falou, que ele vai analisar o processo em seguida, pela repercussão social que esse processo tem,
com milhares de famílias, e nós vamos ter uma decisão ainda em dezembro determinando o pagamento. Tá? Então, gente, fiquem tranquilos, eu vou continuar acompanhando, conversando com as autoridades, conversando com as partes, buscando para vocês uma informação técnica, uma informação ao qual vocês podem confiar. Cuidado com fake news que anda por aí, tem um monte de gente que gosta de inventar coisa que não existe. O grupinho do milhão que é contra o nosso aumento fica aí me criticando, inventando coisas, criando teorias da conspiração que não existe. Eu sou trabalhador igual a vocês, eu dei 10 anos de aula na Ubra, eu sou credor da Ubra e o meu nome está lá para receber também. Eu tenho valor para receber lá. O meu crédito lá é mais de 140 mil. E se eu for beneficiado também com esse aumento que eu quero, eu vou ganhar 20% em cima disso também. E todos vocês vão ganhar essa diferença. Tá? Então, espero contar com o apoio de todos para lutar junto comigo por isso, para que a gente consiga esse aumento, além desse valor de 400 milhões, 361 milhões, 400 milhões, que seja dado esse aumento de 3 para 6% da correção monetária, ou seja, o dobro do que a gente está ganhando. Então, gente, essa é a informação que eu tenho hoje para trazer para vocês, depois de conversar com todas as partes, e assim que eu tiver novidades, eu vou estar aqui sempre presente com vocês, trazendo a informação de credibilidade. Dá um like aí no vídeo da gente e compartilha com os amigos, colegas da Ubra, nas redes sociais, e vamos lutar pela nossa categoria, vamos lutar pelo melhor pelos trabalhadores. Um grande abraço, professor Merino, seguimos a luta.